Um menino estava na escola e ele gostava de impressionar os outros coleguinhas contando vantagens e inventava muitas histórias. Dizia que o seu pai era um homem rico. Dizia que a sua casa era muito grande e espaçosa. Dizia que ganhava uma grande mesada por semana. Ele inventava cada história, mas a verdade é que o seu pai já estava desempregado há anos. A sua mãe, tadinha, trabalhava lavando roupas para fora e passando para conseguir pelo menos o dinheiro do pão de cada dia. E ele não ganhava presentes nem no dia do aniversário, nem no dia de Natal. Ele era muito frustrado com aquela situação. Mas na escola ele vivia uma fantasia. Na escola ele projetava aquilo que gostaria de ser, mas utilizava a mentira para isso. Pois bem, para sua infelicidade, um dia ele olha para o servente, o novo servente da escola, e ele fica pálido, pasmo, paralisado. Parece um pesadelo. O novo servente da escola é o seu pai. E ele se esconde do seu pai. E ele fica pensando: como é que pode? Meu pai desempregado vem arrumar emprego justo na minha escola e ainda de servente. De servente. E ele ficou observando o seu pai de longe, e o seu pai recolhendo o lixo do chão, varrendo o pátio, lavando os banheiros. E ele ficou morto de vergonha. Ele jurou que faltaria na escola pelo resto da vida. Ele jurou para si mesmo que nunca mais apareceria naquela escola, porque ele não ia suportar a vergonha, a zombaria dos coleguinhas. E no fundo do seu coração, ele ficou com ódio do seu pai. Como que meu pai vem arrumar emprego aqui, na minha escola, para me envergonhar? E ele também ficou com muito ódio da diretora. Ela sabia que ele é o meu pai. E ela contratou meu pai aqui de servente só para me humilhar. E ele se encheu de revolta. Será que aquele ódio, aquela revolta, aquela raiva era justificada? Afinal de contas, todo trabalho honesto é digno. É lógico, todo mundo gostaria de ser presidente de multinacional. Todo mundo gostaria de ser gerente, diretor, um grande executivo. Todo mundo queria ser bem-sucedido na vida, um empresário, uma empresária. Nós gostaríamos muito que os nossos pais fossem ricos, que maravilha, não? Nascer num berço de ouro, morar numa linda casa. Mas a grande maioria de pessoas no mundo é pobre. Essa é a realidade. E cabe a cada um de nós lutar por um lugar melhor ao sol, estudando, aprendendo, fazendo cursos, se preparando, ainda mais neste mundo globalizado, onde quem não se atualiza fica para trás. Fazer cursos de idioma, se preparar, lógico. A gente precisa estudar, se preparar. Porque hoje, meu querido e minha querida, até para a gente arrumar emprego de faxineiro precisa de ginásio. Hoje, para você arrumar emprego de lixeiro, eles pedem o 2º grau. Hoje em dia, para se arrumar um simples emprego, é preciso diploma. E emprego para ganhar pouco. Mas qual é o problema se o trabalho é honesto? Vamos nos esforçar para progredir. Mas não fique revoltado se, por exemplo, o seu pai, a sua mãe e a sua família
é a mais pobre do bairro, se a sua casa é a mais simples, não fique com raiva do seu pai não ser mais rico, da sua mãe não ser mais bem-sucedida, porque às vezes a porção da vida de cada um é menor. Cabe a você conquistar um lugar melhor ao sol. E Deus não vê a riqueza como nós neste mundo vemos. Porque a riqueza para os homens é ter dinheiro no banco, é ter uma boa casa, é ter um bom saldo bancário, usar boas roupas, bons calçados, ter alimentações sofisticadas na mesa. Mas a riqueza para Deus é ter um coração cheio do Senhor Jesus. Por isso que lá em Apocalipse, você lê Deus falando assim: como dizes, rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado e miserável, e pobre, cego e nu? Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os olhos com colírio, para que vejas. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. A verdadeira riqueza é você ter Jesus Cristo dentro do teu coração. Se você abrir o teu coração agora, ainda que você seja a pessoa mais pobre do nosso país, você vai se tornar a pessoa mais rica do mundo, porque o teu nome será escrito no livro da vida. Você vai reservar uma mansão celestial, e a partir deste momento todo o céu vai te acompanhar por onde você andar aqui neste mundo. E não faça neste mundo acepção de pessoas. O irmão mais novo de Jesus, o caçula da família de Maria e José, que se converteu ao ver o próprio irmão ressuscitado, aí ele viu que o irmão era diferente, que o irmão realmente era o Senhor e o Filho de Deus, e ele teve um encontro particular com o seu Salvador, Jesus Cristo. Tiago, depois, se tornou praticamente um apóstolo e o dirigente da igreja de Jerusalém, talvez o mais importante dirigente da igreja cristã de Jerusalém naquela época. E ele escreveu na sua carta, no capítulo 2, o seguinte: meus irmãos, não tenhais a fé de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Porque se no vosso ajuntamento entrar algum homem com anel de ouro no dedo, com vestes preciosas, e entrar também algum pobre com sórdida vestimenta, e atentardes para o que traz a veste preciosa, e lhe disserdes: assenta-te tu aqui, num lugar de honra, e disserdes ao pobre: tu, fica aí em pé, ou assenta-te abaixo do meu estrado, porventura não fizestes distinção dentro de vós mesmos, e não vos fizestes juízes de maus pensamentos? Ouvi, meus amados irmãos, porventura não escolheu Deus aos pobres deste mundo, para serem ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam? Veja só, Deus escolheu os pobres. Jesus um dia orou a Deus dizendo: Pai, graças te dou, porque escolhestes os pobres, os pequeninos, e revelaste estas coisas a eles. Ocultaste aos sábios, mas revelaste aos pequeninos. E para João Batista, Jesus mandou a seguinte mensagem: avisa João que o evangelho está sendo pregado aos pobres. Sabe, Deus ama os pobres, e o mundo tem muito mais pobre do que rico. O rico já encontrou consolo no dinheiro. São poucos os ricos que se salvam. Jesus disse: porque eles confiam nas riquezas. É mais fácil passar um camelo pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no céu. Porque o rico, quando está com dor de barriga, compra remédio. O rico, quando está doente, paga um bom plano de saúde, um bom hospital. Mas o pobre, tadinho do pobre, ah, meu Deus, me cura aqui, porque eu não tenho nenhum bem além de ti. O Tiago continuou escrevendo, dizendo:
vós desonrastes o pobre? Porventura não vos oprimem os ricos e não vos arrastam aos tribunais? Porventura não blasfemam eles o bom nome que sobre vós foi invocado? Todavia, se cumprirdes conforme a Escritura, a lei real, amarás a teu próximo como a ti mesmo, bem fazeis. Mas, se fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado e sois redarguidos pela lei como transgressores. Meu querido e minha querida, não faça acepção de pessoas. Deus ama todo mundo igualmente, seja rico ou seja pobre. Mas Deus quer salvar tanto o rico como o pobre. E o rico diante de Deus tem que entender que ele é pobre, cego, miserável, nu e desgraçado, que ele está nu diante de Deus. Que a única veste que um homem e uma mulher podem usar diante do Senhor é uma veste branca, lavada e remida pelo sangue de Jesus. E o pobre também, viu? Não fique achando porque é pobre que já está garantido de ir para o céu, porque o inferno também tem mais pobre do que rico. Mas a única maneira de você se tornar rico de verdade, possuir de verdade uma herança eterna, é receber Jesus Cristo como teu único Senhor e como único Salvador. Por isso, não seja como uma criança fantasiosa que fica imaginando coisas, castelos de areia e mentindo e querendo aparentar uma coisa que não é. Pelo contrário, você precisa aparentar quem realmente você é. Uma pessoa pobre, miserável, tanto materialmente como espiritualmente, e que precisa de Jesus para enriquecer de verdade. Jesus está batendo agora a porta do teu coração, e se você ouvir a sua voz e abrir a porta, pode ter certeza que Jesus vai entrar e você vai se tornar a pessoa mais rica, não apenas da terra, mas de todo o universo.